Vamos repercutir aqui essa notícia que o GE soltou hoje, que o Tite já teria dado sim para o Flamengo, para quem sabe assumir o comando da equipe rubro-negra no início do ano que vem. E também sobre a situação atual do Flamengo, como é que vai terminar esse ano e numa possível chegada do Tite, como é que ele se relaciona com o elenco do Flamengo, se faz sentido ou não. Muita gente flamenguista não gosta do Tite, não é simpática a figura do Tite, mas vamos comentar sobre isso, vou dar minha opinião no final do vídeo. Começando aqui obviamente com a manchete do GE, eles trouxeram que realmente o Tite já teria dado sim para o Flamengo, no caso de falar que estava sim disponível para treinar um time do futebol brasileiro. O Flamengo é o time com o maior orçamento do Brasil, então se ele está disposto a treinar novamente no Brasil, faz todo sentido ele realmente ser o técnico do Flamengo, que é onde ele teria mais oportunidade de ser campeão e treinar o melhor time possível, uma vez que o Flamengo tem muito dinheiro para fazer contratações. Duas coisas. O Tite tinha dito que realmente ele tem o desejo de só assumir no início do ano que vem para poder pegar esses 3 meses finais do ano aqui e olhar para o elenco, olhar com calma, ver as opções que tem na base, ver possíveis contratações, ver como é que vai se desenrolar a questão das renovações do Flamengo, quem continua, quem fica, quem pode ser vendido, enfim, olhar com mais calma, e até acho que faz bastante sentido, porque vai ter mais esse tempo de planejamento e também não cria um desgaste desnecessário caso as coisas não corram logo de cara. Acredito que se ele assume o Flamengo logo agora, na semana que vem, e o time não consegue ter resultados bons, não joga um bom futebol, isso pode criar um desgaste grande para o restante do trabalho no início de 2024, o que para ele não é nada interessante. Não acredito que faz sentido pensando na cabeça do Tite. Ele só queria assumir no final do ano, no início do ano, quer dizer, né? Pensando pelo lado do Flamengo, a situação no Brasileirão é a seguinte: o Flamengo está ali em 7º lugar, atualmente não está classificando para a Libertadores, está ali a 2 pontos do 4º colocado, que é o Red Bull Bragantino, é verdade. A distância não é grande, mas também, por outro lado, está em relação ao Atlético Mineiro, que é o 9º colocado, também está ali a 3 pontos. Então, assim, entre o 9º e o 4º não tem uma grande diferença, está todo mundo muito embolado. Outra situação aqui é que provavelmente vamos ter um G7 nesse Brasileirão, uma vez que o São Paulo herdou a vaga de campeão da Copa do Brasil, vai estar classificado para a Libertadores e não deve estar ali entre os primeiros colocados. Então ali acredito que São Paulo vai terminar ali no máximo em 10º Brasileirão, porque não tem mais nada para fazer, já está classificado para a Libertadores. A outra vaga seria da Copa Sul-Americana, que os times que ainda estão nessa briga brasileiros são o Fortaleza e o Corinthians, 2 times que não acho que estejam na briga. O Fortaleza, na verdade, está na briga, mas não sei, acho que a chance do Fortaleza ganhar a Sul-Americana é bem menor do que não ganhar. Então o Fortaleza tem mais chance de não ganhar, sendo bem realista, mas quem sabe ele pode abrir um G8, eu acho que a chance é pequena. E o Corinthians, como eu disse, também acho que não está nessa briga para ficar ali no G8 ou G7. A vaga que eu acho que vai abrir vai ser de campeão da Libertadores, porque o Palmeiras e o Fluminense estão nessa briga, acredito que são os 2 favoritos. Nas minhas previsões, eu acho que a final vai ser entre os 2, então isso com certeza abriria uma vaga ali de G7. Os 5 primeiros classificariam para a fase de grupos da Libertadores, e ali o 6º e o 7º jogariam a pré-Libertadores. Vamos olhar aqui esses times, porque Atlético Mineiro, Fortaleza, Flamengo, Atlético Paranaense, Fluminense, Bragantino e Grêmio, esses times eu acho que vão querer brigar ali até o final. Acho que são times que estão numa situação bem equilibrada e sendo bem realistas, que o Flamengo é o que está desempenhando menos em comparação com todos esses, porque o Flamengo de São Paulo realmente não ornou, não é um time que está com entrosamento, não tá jogando bem, e os bastidores são o pior de todos, pior da Série A, acredito eu. E se eu pudesse dar um palpite frio, acredito que se não mandar o São Paulo embora, não tem a chance do Flamengo classificar para a Libertadores é pequena, uma vez que acredito que até o Atlético Mineiro, Fortaleza estão jogando mais do que o Flamengo nesse momento. Então por isso acho que o Flamengo precisa de um treinador para agora. Voltando a falar do Tite, né, para o Flamengo acho que seria melhor o Tite assumir logo agora e até arrumar um treinador para resolver os problemas de hoje. Falando sobre essa questão do Tite ser o cara certo ou não, acredito que muita gente está aí pedindo o nome do Galhardo, o técnico que foi bicampeão da Libertadores com o River. Acho que ele seria sim um nome melhor do que o Tite, porque é um cara que já está mais fresco. Acredito que o estilo de jogo dele seja muito parecido com o que o Jorge Jesus fazia no Flamengo, então
para aqueles que têm saudade do Jorge Jesus, mas não têm saudade da personalidade dele, né? Tem saudade só do estilo de jogo, o Galhardo seria uma opção melhor. Ele é um cara que tem um perfil mais de comandar o departamento de futebol inteiro, então acredito que talvez poderia ser sim uma oportunidade melhor, mas é muito difícil a contratação dele. Ele já está aí praticamente 4 anos sem trabalhar, então ele recebeu muitas propostas da Europa, inclusive, e não quis pegar nenhum trabalho. Não sei exatamente por que ele não está querendo trabalhar recentemente. Então muita gente também falou que o Atlético Mineiro chegou a oferecer 1,5 milhão de salário para ele vir treinar aqui no Brasil. Ele não quis, ele pediu 2 milhões ou até mais, não sei quanto é que ele iria pedir para o Flamengo. Então não vou considerar o Galhardo como uma opção viável. Acredito que ele seja melhor que o Tite, mas acho que pelo tanto tempo que ele está sem trabalhar e as pedidas salariais dele recentes, acredito que não seja provável que ele venha para o Flamengo. Então acho que o Tite sim é a melhor opção. Muita gente fala que o Tite é retranqueiro, que não combina com o estilo de jogo do Flamengo, mas acredito que isso não seja verdade. O Tite na seleção jogava, querendo ou não, um futebol bem ofensivo. É verdade, tem as ressalvas da eliminatória ser fraca, mas aqui tem um recorde de 76 jogos. Não estamos contando nesse tweet aqui do SofaScore a última Copa do Mundo. Não achei os dados completos considerando a última Copa do Mundo, mas enfim, o Tite ali em 6 anos na seleção brasileira tem ali uma média de mais de 2 gols por jogo, com 81% de aproveitamento, apenas 5 derrotas, na verdade. Esse número tem 6 derrotas, né? Perdeu para Camarões na Copa, acabou eliminado nos pênaltis empatando com a Croácia, mas enfim, ganhou o título da Copa América, perdeu o outro e perdeu 2 Copas do Mundo. Acredito até que ele tenha ido mal nas 2 Copas do Mundo, mas acho que o desempenho geral dele, e principalmente nas eliminatórias, nas competições de regularidade, acreditam ele como o melhor técnico brasileiro da atualidade. E para quem ainda insiste em falar que ele é defensivo, tem aqui o último trabalho dele em clubes, que foi no Corinthians 2015-16. Foram 99 jogos, 61 vitórias, 23 empates e apenas 15 derrotas, com quase 70% de aproveitamento, 174 gols marcados, uma média ali de quase 1,8 gols por jogo, um saldo de gols de mais de 99, ou seja, mais de 100 de saldo de gol. Então realmente o Tite para mim é o cara que tem os números e tem a personalidade, o peso e para poder comandar o Flamengo e quem sabe ser o líder dessa reestruturação. Falando sobre essas indas e vindas, né, o Flamengo vai ter que decidir sobre algumas renovações, principalmente de Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Segundo o GE também apurou, trouxe outra matéria falando sobre esses casos. O Bruno Henrique é possivelmente a renovação mais difícil, mas a diretoria trata como prioridade. O Bruno Henrique vai fazer 33 anos no final do ano, em dezembro. Então acredito que essa renovação saia e faz sentido. A diretoria quer o Bruno Henrique. Também não vejo por que ele queira sair do Flamengo, só se for uma questão de dinheiro. Mas como o Gé disse, o Flamengo trata o Bruno Henrique como uma prioridade, então deve chegar num acordo financeiro sim. A outra questão é do Everton Ribeiro. O Gé disse que o cenário mais provável é de uma renovação por 1 ano para as duas partes. O Everton Ribeiro quer ficar no Flamengo, ele tem esse desejo, mas tecnicamente dá para perceber que o desempenho dele caiu, principalmente no último ano, desde que ele voltou da Copa do Mundo. Ele não conseguiu mais jogar bem. Tem uma questão física também, a gente consegue perceber que ele já não tem a mesma intensidade de antes. A gente lembra que no Flamengo do Dorival ele era um cara que se sacrificava bastante e nesse ano ele não conseguiu se doar da mesma forma. Muita gente especula ele indo pro Fluminense. O Fernando Diniz teria interesse em trazer ele pro Fluminense, uma coisa que faz sentido, ele casa bem com o estilo de jogo do Diniz. Continuaria morando no Rio de Janeiro, faz sentido pessoalmente para ele, mas como já disse, o cenário mais provável é de renovação por 1 ano. O Tite também gosta muito dele. O Bruno Henrique também já foi convocado, né? Como eu disse que o Everton Ribeiro foi para a Copa do Mundo, o Bruno Henrique também chegou a ser convocado pelo Tite, então seriam 2 jogadores que fariam sentido na cabeça do Tite. Outro jogador que esse eu acho que não combina muito com o Tite é o Gabigol, que inclusive foi muito criticado, o treinador da seleção brasileira na época, por não levar o Gabigol, e quando levar, usou ele por muitos poucos minutos. E acho que o próprio Tite também não se dá tão bem, pelo que dizem, com o próprio Gabigol. O Tite e o Gabigol não se dão bem, né? Isso que eu quero dizer. E o Gabigol tem contrato até o final de 2024, então tem mais esse fim de ano e mais um no Flamengo de contrato garantido. É uma decisão que, obviamente, deve ser tomada o mais rápido possível, porque é a grande estrela desse Flamengo, né? O grande ídolo da torcida, então não é bom o Flamengo perder ele em hipótese nenhuma, na minha opinião. Mas ele tem menos pressa no sentido de que
o contrato é um pouco mais longo do que os outros. Outro cara que deve acabar indo embora é o Rodrigo Caio, que tem contrato também até o final do ano e não consegue jogar, tem muitos problemas físicos, até tá treinando, mas assim, o São Paulo opta por não escalar ele, acredito que até por uma questão física mesmo, acho que é a única explicação para ele não jogar, e faz sentido porque realmente não é só o São Paulo que não escala ele já não vinha jogando há muito tempo no Flamengo, enfim, deve acabar saindo sim. E o Felipe Luiz é outra renovação que o Flamengo vai ter que decidir. Ele disse mesmo que se o Flamengo não quiser renovar com ele, ele deve acabar encerrando a carreira e fazendo sua transição para técnico, sendo auxiliar ou treinador de base. Enfim, se eu fosse o Flamengo, eu não renovaria com o Felipe Luiz. Mas é isso, diz aí nos comentários o que vocês acham que faz mais sentido nesse processo de renovação. Seria o Tite o cara de vocês ou outro nome que eu não falei aqui no vídeo? Diz aí nos comentários, vamos debater. E é isso, vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, não esquece de compartilhar o vídeo com um amigo para dar aquela moral e dar aquele like, se inscrever no canal para não perder nada. Valeu, vou ficando por aqui, falou.